Olá! Outro texto mal compreendido das Escrituras é 1 Pedro 3,19. Aqui diz o seguinte: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Muitos cristãos alegam que esse texto se refere a Cristo, que por ocasião da sua morte, em espírito ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam presos no inferno. Querido, nós não podemos estudar a Bíblia dessa maneira. Se nós lermos um texto isolado e colocarmos a nossa ideia nele, tirarmos conclusões assim, esse tipo de conclusão, sem analisarmos o contexto, nós estaremos recebendo de volta uma palavra que é do homem e não a palavra de Deus. Então, quando você ler o verso 19 de 1 Pedro 3, é fundamental que você interprete esse verso à luz do seu contexto. E quando lemos a partir do verso 18 até o 20, nós chegamos a algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, quem pregou não foi Jesus, foi o Espírito. Se você ler a NVI, a Nova Versão Internacional, você já vai perceber que ali o termo Espírito já está em letra maiúscula, porque contextualmente os tradutores perceberam o seguinte: que quem pregou a esses espíritos em prisão não foi Cristo, foi o Espírito Santo. Então aí já descarta a ideia de que Cristo foi ao inferno. Se alguém foi ao inferno, foi o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando você lê do verso 18 ao 20, você percebe que os espíritos em prisão mencionados aqui são os antediluvianos. A Bíblia usa o termo espírito também em referência a pessoas, só que vivas. Esses espíritos em prisão eram os antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Provérbios 5:22 diz que o pecado prende o pecador. Então, quando você lê do verso 18 ao 20, você chega à seguinte conclusão, que o verso 19 está ensinando o seguinte, que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então, quando você lê o contexto, você vê que é absurda a ideia de que Cristo desceu até o inferno para pregar. Até mesmo porque, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 e Hebreus 3, 12 a 15, a oportunidade de salvação é só em vida. Depois da morte, não há outra oportunidade de salvação. Estudemos a Bíblia contextualmente, para que recebamos na nossa mente a palavra de Deus e não a palavra do homem. Deus te guarde e até o nosso próximo encontro.